de volta com o Educador Entrevista. Eu converso hoje aqui com o escritor Arnaldo Júnior. Gratidão pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Eu fico muito honrado de estar aqui na Educadora, né, falando sobre o nosso livro, né, nosso novo lançamento, O Menino e a Avó do Menino. Muito bom. Como é que surgiu primeiro, né, o interesse aí pela escrita? Como é que começa o teu processo, Arnaldo? Dos livros? Não, enquanto escritor mesmo. Olha, eu venho dos quadrinhos dos fanzines, né? Desde menino, praticamente, eu já fazia quadrinhos, né? Lá em Ribeirão, publicava nos jornais locais e tal. E aí fui desenvolvendo com os personagens e tal. Mas, assim, era uma atividade paralela, né? Porque eu sou professor, né? Eu sou professor da rede pública municipal atualmente, né? E então eu passei a usar esses recursos dos quadrinhos na sala de aula, né? Então, assim, eu desenho todos os dias, né? Porque eu desenho nas lousas, né? Eu desenho com os alunos, né? Eu sou professor de história, não sou professor de arte. Muita gente pensa que eu sou professor de arte, mas eu sou professor de história. E a minha lousa, né, ela acaba sendo assim, uma história em quadrinhos mesmo, né? Bom, esse é o ponto de quando eu começo a encontrar com a imagem, né? E, obviamente, com o texto, né? Porque um quadrinho precisa de um texto. Mas, né, à medida em que as crianças foram chegando na família, primeiro as minhas irmãs, né? Meus pais montaram a família em 2 etapas. Primeiro fizeram os meninos, vixe, isso aqui não deu muito certo, não. Aí deram mais um tempinho, 14 anos depois vieram as meninas, né? Nossa, um espaço grande, então. Então, a minha diferença, assim, de idade para minha irmã mais velha, né, da segunda safra, é de 14 anos, né, e 17 para a segunda, né? Então, assim, primeiramente eu comecei a criar histórias para as minhas irmãs, depois para meus sobrinhos, né, e os meus filhos, e agora para os netos, né? Exatamente. Porque quando elas começaram, de fato, o processo de alfabetização de leitura, você já era maior de idade. Já era. Né? Então tem essa brincadeira aí. E é bacana pensar nisso porque você também faz o papel do desenho, né? Sim. Todos os seus livros você ilustrou ou tem parcerias também? Não. Alguns livros eu só ilustrei, né? Alguns livros eu só escrevi. Esses, por exemplo, que eu trouxe, eu só escrevi, né? Porque tem, assim, a questão da editora, né? As parcerias que a gente faz. Eu sou um cara que eu gosto muito de parcerias, né? Então a gente tem parcerias com outros autores, com ilustradores, né? Eu gosto de projetos que a gente possa levar bastante gente, né? Eu gosto disso. Então, assim, nem sempre eu desenho e escrevo. Às vezes eu só escrevo, às vezes só desenho e às vezes eu só apoio. E, de fato, porque é um processo que não é simples, né? As pessoas às vezes vêm de fora, né? E muitas vezes não entendem como funciona, porque de fato é isso, né? Você conseguir uma editora já é um processo, né? A tiragem, publicação, distribuição, tudo isso é um fator que você não tem muito controle. Verdade. No Brasil, né, sobretudo, tem assim aquela ideia de que o Brasil é um país que lê pouco, né? E de fato, a gente vai nos países vizinhos, a gente encontra muitas livrarias aqui, a gente encontra poucas livrarias, né? E fala-se muito também do custo do livro, o livro é caro, as tiragens são pequenas, porque vende pouco, etc. E assim, a gente tem 2 caminhos, o caminho da literatura independente, eu já trilhei esse caminho, né? De vez em quando eu faço alguma coisa independente, mas é um caminho árduo, né? Muito árduo, que você faz toda a produção e sai vendendo de mão em mão, né? E tem o caminho das editoras profissionais, né? Esses livros são todos por editoras profissionais. Aí o processo é mais complicado. A gente manda os originais, esses originais passam por uma observação mais aguçada, né? E aí aprova-se ou não, né? E muitos textos são reprovados. Eu tive textos reprovados, tenho textos reprovados, né? Escritores de renome têm textos reprovados, isso é muito natural. E às vezes uma editora gosta mais de um texto, ou se encaixa mais no seu catálogo, vamos assim dizer, e não se interessa, às vezes, por um outro texto, né? Mas uma outra editora pode se interessar por aquele texto que foi rejeitado. É assim, né? Porque muitas vezes é pelo perfil da editora e não perfil do texto da editora, perfil de mercado, né? Para
para quem essa editora produz, tem todas essas nuances, né? Que realmente, à primeira vista, você manda um original, o original é rejeitado, fala, puxa, eu sou um péssimo escritor, né? Eu vou desistir. Não, não é bem assim, né? Ele não serviu para aquele momento, mas ele pode servir em outro momento, numa outra ocasião, numa outra casa, né? Isso é muito natural. Exato. Renato aqui parabenizando pelo trabalho, não é? E perguntando também a respeito disso, né? Tem um tempo definido para a produção de um livro ou não? Alguns vêm mais rápido? Luciano, esse livro eu escrevi em 2020, né? Ele está saindo agora. Então, assim, quando a gente manda para a editora aprova e tal, fala, puxa, então daqui uns dias o livro está pronto. Não. Ele passa por diversos processos de revisão de texto, né, as ilustrações, a montagem do livro propriamente dito, né, a análise de mercado que é feita antes de tudo isso, enfim. Então demora um tempo. Às vezes um livro pode demorar 2, 3 anos, às vezes ele pode sair mais rápido, mas em média 2, 3 anos para sair um livro, do momento que você tem o texto aprovado, né, até ele chegar nas mãos do leitor. Falar um pouquinho aqui do lançamento, não é? O menino e a avó do menino. Falar um pouquinho da produção primeiro, né? Texto seu, ilustração também. Esse livro eu fiz ele inteiro, né? Eu escrevi autoral e ilustrei, mesmo, né? E isso me deu muito prazer, porque é o primeiro livro que eu faço para uma editora, né, profissional, em que eu faço as duas coisas, em que eu ilustro e que eu escrevo, né? Então, assim, está sendo muito gostoso. Embora eu adoro trabalhar em parcerias, né? Mas é um momento diferente e bem gratificante. E como é que foi a questão prática aí de fazer o processo conjunto, não é? Tinha hora que via a ideia da ilustração e o texto ainda não? Ou não, segue uma ordem cronológica, assim, primeiro o texto, depois... O primeiro texto, né? Nesse caso, saiu o primeiro texto. E depois vieram as ilustrações, né? Porque ainda não estava claro se eu iria ilustrar, né? E aí, a partir do momento que a editora aprovou, né? Falou, bom, faça uma amostra das ilustrações, né? E eles gostaram. E aí, sim, a gente... Foi um trabalho de ilustrador como faço para outros, né? Só que num texto meu mesmo, né? E é bem engraçado isso, né? Porque aí eu separo do texto, aí é o trabalho do ilustrador ali, né? E é bacana pensar no processo, né? É lógico que tem algumas situações e alguns livros que o processo é mais raro, né? Se inverte, né? Tem gente que se inspira em obras de algumas pessoas e aí o texto vem, né? Acontece. Eu tenho um amigo, né? Aliás, o meu parceiro literário, né? Que é o André Oliveira. E temos um amigo comum, que é o Lucas Busato, que é um ilustrador fantástico. E o Lucas fez umas ilustrações, né, muito lindas, assim, que era a história de um baobá, mas só tinha as ilustrações. Então, assim, é um livro que nasceu primeiro na ilustração, né, e depois no texto, que é o Pequeno Baobá, né. Então, assim, só para dar um exemplo de que isso é possível e acontece. Muito bom. E como é que foi a centelha dessa história, né? Como é que surgiu a ideia? Luciano, essa história ela vem das minhas observações, né, de pessoas que passaram pela minha vida, né? Mas o gatilho para fazer essa história, a centelha, foi quando estávamos trabalhando um livro que eu fiz junto com o André Oliveira, que é Histórias Avoadas, e esse livro ele foi transformado num espetáculo, né? E eu fiz o texto do espetáculo, né? Eu trabalhei com o texto do espetáculo, era um trabalho de grupo. E aí, numa dessas reuniões, porque foi em 2020, durante a pandemia, as reuniões eram online e tal, né? Uma das pessoas que estavam envolvidas na equipe, né, se despediu dizendo, agora eu vou cuidar da minha bebê, né? Nós falamos, como bebê, né? Aí ele explicou que era a avó, né, de quem ele cuidava, né? E ele falou, né, que ele penteava cabelos, arrumava, enfim, né? Todo aquele cuidado da avó. E eu fiquei com essa imagem. Essa imagem foi a imagem inicial, né? Depois disso, a memória da gente vai puxando, né? As vivências, né? Com vizinhos, com amigos, com conhecidos e tal. Aí surgiu essa história, né? Do menino e a avó do menino. Perfeito. A história, assim, é um menino,
que ele está passando pela sala, né? A história começa dessa forma. E ele ouve a família conversando, né? A família assim, naquele estado, né? de apuro. Como é que a gente vai fazer agora, né? Porque a avó está diagnosticada, está com um diagnóstico de uma demência e ela vai voltar a ser criança. Então, para a família, aquilo assim é um trauma, né? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Mas para o menino é uma alegria, porque ele fala, puxa, agora eu vou ter com quem eu vou brincar, né? Olha como vai a imaginação da criança, né? A avó vai virar criança de novo. Puxa, a criança então vai ser minha companheira. E é isso que acontece. Ele se envolve no mundo da avó e a avó no mundo do menino, e os dois, né, vão passar por esse período, que é um período geralmente traumático, né? Mas eles vão passar com muita leveza. E é interessante porque a história continua até o momento em que o menino deixa de ser menino. Perfeito. E é um tema extremamente sensível e também extremamente presente hoje, não é? Porque a gente vê justamente isso, não é? Como a gente aí tem estendido cada vez mais, não é? A vida das pessoas, né? A gente tem uma população com idade média cada vez mais alta. Sim. E isso tem se tornado cada vez mais comum. Tanto assim, né? Quando eu escrevi o livro, eu escrevi um livro infantil, um livro para criança, né? Ele está na categoria de infanto-juvenil. Mas, né, depois do livro, desse pré-lançamento, e as pessoas começaram a entrar em contato com o livro e começaram a dar as devolutivas, né? Eu percebi que eu escrevi um livro para criança, mas que é para a família inteira. Sim. Né? Sim. Então, é um livro para ser lido com a família, né? Na família. É um livro de família. Muito bom. E também pega um outro perfil, né? Do mesmo jeito que a população tem envelhecido e que a gente tem cada vez mais contato com esse tipo de situação, por um outro, as famílias também reduziram. Então a gente não tem mais aquela família com um monte de crianças, né? Normalmente, né, a gente está cada vez mais com um filho único lá e que carece dessa amizade, desse companheirismo que às vezes vão encontrar nesse avô ou nessa avó. Exatamente, né? O livro ele não deixa claro, mas ele leva a entender que é uma criança que não tem outras companhias, né? A avó é a companhia dele, a grande companhia, né? Essa avó criança e com toda a sua sabedoria, né? E esse menino com toda essa inventividade que só a infância nos oferece, né? Muito bom. E como é que foi a questão da editora, né? Por que a editora está? Como é que foi o contato aí? De novo, o Lucas Busato entra na história, né? Ele ficou sabendo que a editora havia aberto editais, né? Para textos, e ele falou tanto para mim quanto para o André, né? Falou, gente, está aberto um edital assim, da editora e tal, né? Eu não conhecia a editora, né? Ele falou, manda lá um original, e eu mandei, né? E era uma seletiva e tal, né? Quase como um concurso, né? Eu mandei, mas mandei assim com... Despretensioso. Né? Isso foi rápido, né? Isso foi no comecinho do ano passado. Eu já tinha até esquecido. Quando chega em junho, eu recebo um e-mail de resposta da editora que o texto havia sido aprovado. Muito bom. E isso foi uma felicidade enorme, né? É muito gostoso quando a gente tem um texto aprovado, né? Outras pessoas vão ler, né? E aí começaram então as tratativas, né? Com a editora. É um grupo muito bacana, um pessoal que dá uma assessoria assim bem presente mesmo, né? O Grupo Caravana é uma editora lá de Belo Horizonte, né? E enfim, agora está aí o livro, né? Muito bom mesmo. Hoje a gente tem uma facilidade grande porque antes você precisava da estrutura física da livraria para chegar aos livros, né? Hoje com a internet você acessa o site da editora, praticamente todas as editoras estão trabalhando com todas as plataformas de venda existentes. Sim. Então, a barreira do contato com o livro já não existe mais, a gente precisa ter a cultura do livro agora, né? Agora ficou bem mais fácil, né? E quando a gente fala sobre livro, e eu já falei agora há pouco, né, sobre o custo de livro, mas se a gente parar para pensar, por exemplo, um livro em média no Brasil, né, está em torno de 60, 70 reais. Puxa, parece um preço elevado, mas se você fizer uma continha rápida, é menos de R$2 por dia. Sim. Né? O que você compra com R$2? Né? Não, e é um material que pode passar em várias mãos, não é?
Então, quando você divide também, não é uma coisa para parar na estante, né? Não. O livro é para ser lido, então quanto mais ele circula, né? E é aquilo, né? O livro é um objeto, né? E ele é um objeto com o qual você desenvolve uma relação afetiva, Sim. né? Eu tenho livros guardados de quando eu era menino, né? Meus filhos têm livros de quando eram meninos e meus netos já têm as suas bibliotecas, né? Porque essa grande mágica do livro, né? Nos transportar para outros mundos, né? Para outras esferas, né? E trazer esse laço com o texto, com a ilustração, que traz para a gente uma memória afetiva que a gente leva para o resto da vida. Melissa parabenizando aí pelo lançamento e perguntando a respeito, nesse especificamente, da tua técnica de ilustração, né? A Paulinha exibiu algumas imagens, a gente exibiu no vídeo aqui, né? Falando a respeito de que material que você usou, né? Qual a técnica nessa ilustração específica. Melissa. E a Renata, né, também. Isso. Então, primeiramente, agradecer a Renata e a Melissa pela interatividade. Nesse livro, especificamente, primeiro eu fiz os rascunhos a lápis, né? E depois eu fiz na mesa digital, né? Então ele tem, fisicamente ele só tem os meus rascunhos de lápis, né? E aí eu desenhei na mesa digitalizadora, mas usando o recurso de aquarela. Agora, eu trabalho tanto na mesa digital, como também trabalho com papel, né? Eu gosto muito de ilustrar com aquarela, mas também com nanquim, com bico de pena, depende do que o texto pede. Exato. Nesse caso específico, foi a aquarela digital. Porque também tem isso, né? Cada texto pede um tipo de ilustração, né? Parece que o livro infantil tem essa magia, né? Tem. E às vezes você tem relançamento, você tem outras edições que muda o ilustrador e que muda completamente o livro. Muda o livro completamente, né? Eu fiz a escolha da aquarela porque a intenção é trazer leveza, né? Por um tema que é pesado, né? É um tema pesado, é um tema triste mesmo, né? Em algumas circunstâncias, mas a gente queria trazer uma leveza para isso, né? Daí a opção de fazer aquarela, porque o texto também ele é leve, né? Ele trata com bastante ternura, né? Esse tipo de momento. E eu acho que tem um simbolismo grande aí com a temática que você coloca dentro do livro, que é essa questão dessa avó, que está, entre aspas, né, perdendo a memória, e do neto que está construindo uma memória. Exato. Né? E quando a gente percebe a aquarela, ela é sempre incompleta, né? Ela nunca tem o preenchimento completo. Então, como se estivesse nisso, né? Se perdendo por um lado, mas também um preenchimento que vai se cumprindo ali. Né? É por isso os dois se completam, Sim. né? São duas personagens que se completam, né? A avó, ela volta a ter alegria de viver com o neto, e o neto vai ter um acúmulo de experiências, né? Que não tem nem como dimensionar. Exato. Exato. Ricardo também parabenizando e perguntando como é que tem sido o lançamento aí. Você já lançou em Ribeirão? Não, esse livro ele está em pré-venda, né? No site da editora Caravana. Ele não tem um lançamento físico ainda. Esse livro mesmo, ele é a amostra que a editora manda, né? Ele não é um livro exato, né? Sim. O livro físico ainda está sendo impresso, né? Eu estou aguardando ansioso, não vejo a hora de pegá-lo, né? E aí sim, depois do livro já existir materialmente, né? Aí sim a gente vai programar os lançamentos. Mas eu estou recebendo já alguns convites. Perfeito, né? Perfeito. Isso. E é importante também essa fase, né, de fazer o livro chegar, né, porque também é uma dificuldade de quem escreve, né. Às vezes você tem um ótimo trabalho, está formatadinho, está bacana, mas dá conhecimento. Então o livro para o livro realmente acontecer, ele tem que chegar na mão do leitor, né. Em outras palavras, ele tem que vender. Sim, né? sim. E ele está indo bem, né. Recebi uma notificação da editora na semana passada que ele está entre os 5 mais vendidos, né, do catálogo da editora. E não do catálogo infantil, do catálogo da editora. Geral da editora. Né, do catálogo geral. Né? E isso deixou a gente muito feliz, né?
Porque é uma temática que realmente precisa ser lida. Sim, né? sim. E é essa função quando a gente fala em literatura, né? Quando a gente fala de contar uma história, é para sensibilizar para algum tema, né? Não se escreve por escrever, se escreve para discutir temáticas e para que essas temáticas possam ajudar na vida das pessoas. Sem dúvida, né? O objetivo de quem escreve é esse, né? A gente escreve para ser lido, né? E eu tenho essa atração por esses temas, né? Esses temas da vida, esses temas que nos acompanham a vida, né? E isso leva para mim a literatura, né? Sem dúvida. A gente falava do processo de escrever, né? E o André perguntando aqui, muita coisa ainda na gaveta para ser lançada? O tempo todo, André, o tempo todo. André, muito obrigado pela participação. Mas é assim, né? A gente está andando, trabalhando e as histórias estão aqui passando pela gente, né? Aí de vez em quando uma me pega, né? E é assim que surgem as histórias, né? Elas estão aí, o que a gente precisa é capturá-las, né? E aí sim, tem vários projetos para o ano, né? Alguns livros que ainda estão em análise, né? Eu estou torcendo por alguns assim, que são muito significativos, né? E vamos ver, acho que teremos mais novidades até o final do ano. Muito bom. Até porque também, muitas vezes, tem o chamado tempo do livro, né? Às vezes a ideia é boa, o livro está lá, mas não é o momento ainda, né? Então, às vezes ele fica lá na gaveta por anos e aí, de repente, E tem também o caso de a gente ter que reescrever o livro, né? Sim. Ele fica datado e a gente precisa atualizar. Né? Né? Por isso as pessoas veem lá a chamada edição, né? Muitas vezes a pessoa não entende, né? Por que tem uma edição ali? Porque teve alteração. Teve alteração, geralmente tem alteração. Né? Muito bom. Também uma coisa importante que tem movimentado muito a questão da leitura no país são as atividades relacionadas à leitura, né? Ribeirão tem um marco com a Feira Internacional do Livro, mas a gente percebe isso nas escolas, por exemplo, que mudaram o conceito de biblioteca para sala de leitura, com atividades, com ações de estímulo. Tudo isso ajuda nesse processo, né, de formação de leitores. Ajuda muito, porque forma o leitor, né? As salas de leitura, né, é muito bom você ter tocado nesse ponto, né? Que a biblioteca era um espaço frio, né? Sim. Onde a gente ia, pegava o livro, levava para casa e devolvia. A sala de leitura não, ela passa a ser uma espécie de centro cultural da escola, né? E isso traz um dinamismo muito grande para a escola e para a formação de leitores, né? E também as feiras são importantíssimas. Na feira a gente tem a oportunidade de encontrar com o autor, né, com o editor, com o ilustrador, conversar, bater papo, ver que são pessoas comuns, né, como todos nós, né? Sim. E é muito bom essa aproximação do leitor com o autor. E o próprio intercâmbio, né, dos autores estarem juntos, aí surge parceria, autor-ilustrador, não é? É uma delícia, né? E como essa troca de ideias, troca de informações, né? Troca de aflições também. Sem dúvida. Ver que não está sozinho, né? Na luta aí, justamente. Felipe aqui colocando, né, com a questão específica hoje das redes sociais, né, quando a gente fala dessa concorrência, né, hoje do digital, se comparado ao livro. Como é que você tem visto isso? E ele pergunta se você tem pensado em alternativas, né, e se você tem utilizado esse meio também para divulgar o teu trabalho. Felipe, né? Isso. Muito obrigado, Felipe, pela participação. São mídias diferentes, né? O livro físico, ele não substitui, não é substituído pela rede social, né? São mídias completamente distintas, né? As redes sociais, elas ajudam, elas impulsionam os livros. Ao contrário do que a gente pensa que ela vai engolir o livro, não, ela impulsiona, né? Nós temos alguns sucessos editoriais que são frutos de redes sociais, né? A gente tem visto um fenômeno aí de influencers, né, que se tornam autores e quando você vai ver, era o contrário. Era um autor que se tornou influencer para ser reconhecido como autor, né? Então, é um momento que é uma ajuda mútua, né? Entre o livro impresso
e as redes sociais e o livro midiático, né? Tem trabalho que a gente faz para redes sociais, né? Eu mesmo desenvolvo atualmente uma história em quadrinhos lá em Ribeirão, né? Umas personagens, né? E elas só aparecem em redes sociais, né? Fazem parte de um projeto, né, lá da minha cidade, que é o Cine Cauim. E esses personagens, eles não têm um impresso deles, é só nas mídias sociais. E assim, é bem bacana, né? É legal. Muito bom, né? E de fato, né, uma coisa alimenta a outra. Mais um dado que a gente tem visto, que é justamente esse, né, do influencer querer ser publicado, não é? E até vi uma matéria a respeito disso, que é já a compreensão de que a rede social é muito fugaz. Então, o sujeito que está em alta hoje, daqui a um mês, né, olha, bombou hoje, amanhã ninguém lembra mais, né? E do livro ter uma sobrevida muito maior, né? Então, vira e mexe, recentemente lá a gente viu, né, uma influencer americana falando de autores brasileiros e que Machado, por exemplo, voltou a ser best-seller, né? Olha só que caminho interessante, né? Enquanto que a mídia nas redes sociais, ela é efêmera, né? Ela é datada, ela passa muito rápido, né? Mas ela impulsiona coisas que são perenes, né? O caso do Machado mesmo, né? Muito bem lembrado, né? Um escritor de mais de 100, nos deixou há mais de 100 anos, né? E hoje está sendo o cara mais lido, né? Exatamente. Por conta de um comentário na rede social. Né? Exato. Então, assim, as redes sociais, elas muito mais ajudam do que dificultam o nosso trabalho. E é bacana ver isso, né? Também uma coisa que eu acho que foi interessante, não foi só impacto fora, foi impacto também dentro, né? Porque muita gente que tinha resistência, como livro obrigatório, que leu o resumo ou assistiu o filme para não ler, né? Voltando, falando, nossa, né? Tá fazendo sucesso lá fora. Eu tive isso na mão e não li. Exato. Né? Então acaba tendo um diferencial aí. E Machado é um grande mestre, né? Não tem o que dizer, né? Exato. E com cada vez mais relançamentos ilustrados, né? Em forma de quadrinhos, eu já vi Machado também, né? Então, assim, tem as adaptações, né? Que são bem interessantes, né? Muito bom. Voltando aqui para o livro, para os seus trabalhos, né? Você tem uma página pessoal onde as pessoas possam conhecer mais o teu trabalho? Olha, nas redes sociais, os Arnaldos, né? Instagram, temos um canal também no YouTube. Os Arnaldos, que é meu filho, também o Arnaldo Neto, né? Ele também desenha, ele também escreve, então né? Ele também é professor como eu, né? E ele é o cara das redes sociais, né? Eu vou na carona, né? Então nós temos, né, o nosso canal no YouTube, a gente tem a nossa rede no Instagram, @osarnaldos você nos encontra. Maravilha. E por lá dá para conhecer toda a sua obra, lá vai ter um portfólio. Dá para conhecer boa parte. Né? Dá para conhecer alguma coisa dos Arnaldos. Bacana. A gente está com alguns livros aqui, ó. O Maior Campeão de Todos os Tempos. Deixa eu mostrar aqui só para aguçar a curiosidade da galera. Este livro, ele tem uma história interessante. Ele foi lançado, né, pela editora Adonis e tal. Né? E o livro estava lá, né? Porque o livro, assim, ele é lançado, tem aquele momento e tal, depois ele vai para o catálogo. E aí ele já estava naquela fase de catálogo e tal, né? Uma empresa de pneus da Bahia, né? Que tem um projeto social com futebol em vários lugares do Brasil, né? Na Bahia, se não me engano, no Paraná, Minas Gerais, né? São escolas de futebol que são mantidas, né? A Continental Pneus. E eles encomendaram da editora uma edição especial para distribuir para os meninos que fazem parte do projeto. Muito legal. Né? E eu achei a ideia fantástica, porque não é só jogar futebol, né? Mas é ler a respeito e tal. E é um livro que traz memórias de times passados e tal, né? Bem legal. Siderais aqui, que é um trabalho conjunto, né? Poemas Siderais é um trabalho bem conjunto. Poesia, né? Com literatura aqui, acho que é bacana aqui para o pessoal. A ideia surgiu do Marciano Vasquez, né? E ele juntou o time, né? O André Oliveira, o Alexandre Azevedo, o Renato Andrade, que fez ilustrações fabulosas, né? E eu entrei também, né? Com muita honra, né? De estar dentro desse time fantástico. Muito bom. Também aqui mostrando mais um. Dani Down,
também uma temática muito bacana, não é? E que muitas vezes a gente não vê retratada, né, na literatura. O Danidal, ele é o ponto inicial, né, o ponto de partida para uma coleção que está em análise, né, feita pelo André Oliveira e eu, né? E aí são temas, cada livro traz um tema, né? O Danidal, ele já existe, né? Foi lançado pela editora Franco. Hoje ele está na editora Eureka, né? E a editora Eureka está em estudos, né, para a gente lançar aí a coleção. Muito bom. Histórias voadoras. Histórias voadas, né? São histórias de pássaros. Cada poeminha conta a história de um pássaro, né? De um passarinho. E foi justamente quando a gente estava montando Histórias Avoadas lá em Ribeirão, né? Porque ele virou um espetáculo, né? Feito pela Graziela Guatirama, né? Um espetáculo muito bonito, muito colorido, que deu um insight para o menino e a avó do menino. Então, esses dois livros, eles se dialogam, né? Eles têm uma relação de parentesco muito próxima. Muito bom. E é bacana também isso, né? Ver o desdobramento do livro, né? O projeto, como você falou, o espetáculo, são coisas que quando se faz a obra nem se imagina. Sai do nosso controle, né? Depois que o livro foi para a mão do leitor, ele sai do nosso controle, né? O leitor passa a ser um coautor, porque cada pessoa que lê tem a sua própria interpretação, né? E é muito bom quando a gente vai, né, às escolas e conversar com as crianças, que a gente vê assim, essas várias interpretações, né? É muito gostoso, muito gratificante mesmo, né? Maravilha. Então, repetindo, para quem quiser conhecer a obra e ter contato nas redes sociais, Os Arnaldos. Os Arnaldos. E o Menino e a Avó do Menino, né? Ele está lá no catálogo de pré-vendas da Caravana Editora, né? É fácil, é muito fácil. Entra no site da Caravana Editora, ele já vai aparecer ali, já bem destaque mesmo, né? Muito bom. E é fácil. Arnaldo, parabéns pelo trabalho, bom recebê-lo aqui. E a gente espera sempre aí, né, a cada lançamento, a gente poder falar um pouquinho aqui de literatura. Está garantido sempre a participação. Luciano, eu fico muito grato, né, por esse espaço. Acho que é por aí mesmo, né? Abrir espaço para a literatura, né? Para formar leitores, para a gente quebrar esse mito que brasileiro não lê. Sim. Né? Ele lê sim, só precisa de incentivo, né? Então, seu programa está fazendo um papel muito bom, né? De divulgar a literatura que é feita e, sobretudo, da nossa região, né? Que é uma região tão rica. Sem dúvida. Né? De autores, de ilustradores, né? E também de leitores.